Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais este dia, mais este momento para estudarmos a Sua Palavra. E também somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente. Onde quer que você esteja, agradecemos a vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas também. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila e que clicam no dedinho de joinha. Nós queremos agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Valda Oliveira, é de Alexânia, em Goiás. Isabel Stouze é de Eunápolis, Bahia. Ana Assis é de São Carlos, em São Paulo. Leônidas Bezerra é de Palmas, em Tocantins. Leonor Maia é de Portugal. Niege Gomes é de Paulista, em Pernambuco, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre iremos mandar alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, obrigado pela vida, obrigado pelos cuidados que tem para com cada um de nós, pela proteção, pelos livramentos. Obrigado, Pai, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente na mente e no coração de cada um de nós, ajudando-nos a entender a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que por algum motivo passam por problemas, necessidades, lutas, provações, tribulações. Dê vitórias a cada um, Pai. Sê presente na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Ontem, no estudo que fizemos, nós começamos aqui a falar a respeito da aliança que Deus havia feito com Noé e a sua família. A aliança de Deus, ela é uma só, é uma aliança eterna. A aliança de Deus para com o ser humano é uma aliança de salvação. Deus quer salvar a todo ser humano e para isso Ele providenciou o substituto de nós, pecadores, para pagar o preço do pecado. E então foi enviado Jesus para vir, viver, morrer, ressuscitar e estar à destra de Deus no santuário celestial, intercedendo por cada um de nós. E a salvação, ela está estendida a todo ser humano. É a graça de Deus que está estendida. Ontem nós aqui falamos a respeito do sacrifício que Noé ofereceu a Deus logo após sair da arca. E nos lembramos de que quando Deus criou o mundo, naqueles 7 dias, Adão e Eva também adoraram a Deus. Logo após a criação, no dia seguinte, era o 7º dia da semana que Deus reservou para a sua adoração. Adão e Eva estavam ali pessoalmente adorando a Deus, face a face. E agora, Noé, 2000 anos depois do dilúvio, depois que todo esse mundo foi destruído com a água, e então Noé sai da arca e ele oferece um sacrifício de louvor, de agradecimento a Deus pela preservação da vida e pelo cumprimento da promessa que Deus havia feito a Noé quando o chamou para construir a arca, que ele abençoaria a ele, os filhos, a mulher dos filhos, e isso estava se cumprindo. Todos eles foram preservados, estavam aí agora agradecendo a Deus. Então, como eu disse, Adão e Eva falaram com Deus face a face naquele primeiro dia, logo após a criação, que foi o 7º dia da semana. E Noé, para poder falar com Deus, então, ele usou o sacrifício. Ofereceu ali os animais limpos como sacrifício, aves, e Deus aceitou esse sacrifício. Veja o que nos diz aqui Gênesis capítulo 8, versos 21 até Gênesis 9, verso 1. Diz assim: O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei a todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Verso 1 do capítulo 9. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhe disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Deus aqui então cumprindo a promessa que ele havia feito a Noé, a aliança que ele fez. E vejam o que diz aqui, que eu li para vocês,
e que eu sempre tenho falado aqui, que a nossa natureza é uma natureza má. É no capítulo 8, no verso 21, diz assim, né? Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Então nós temos uma natureza má. Desde o nascimento, nós nascemos em pecado. O próprio Davi disse isso, né? Em pecado me concedeu minha mãe. Então nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Somente o poder regenerador e transformador do Espírito Santo em nossa vida e pelos méritos de Jesus, nós vamos então ter uma nova natureza. Só que essa nova natureza, ela não é uma natureza que o nosso corpo mortal gosta. Por quê? Porque o nosso corpo mortal gosta de coisas erradas, fazer as coisas más. Foi o que nós lemos aqui desde a infância. Mas nós precisamos lutar para estar em comunhão com Deus. Muitas pessoas nos escrevem pedindo orações que estão desanimadas, fracas na fé, fracas espiritualmente. Mas é aí o momento que nós temos que lutar, nós temos que orar, nós temos que estudar a Bíblia, nós temos que nos congregar com os irmãos. É o momento de nós buscarmos a Deus para obter forças. Por quê? Porque a nossa natureza é nos afastarmos de Deus. E então nós temos que lutar para estar em comunhão com Deus. Esta é a luta que nós temos que fazer, esta é a batalha que nós temos. E se nós nos entregarmos aos nossos desejos e paixões carnais, nós nunca mais voltaremos aos pés do Senhor. Nós vamos achar que está tudo bem, está tudo normal, está tudo correndo tranquilo, não estou tendo nenhuma consequência dessa vida que eu estou levando. E então nós precisamos ter consciência de que o pecado nos leva à morte. Fazer o que nós gostamos nos leva à morte. Nós temos que lutar para estar em comunhão com Deus. Esta é a nossa luta. Não é lutar para a salvação. Eu quero lutar, eu preciso fazer isso para ser salvo. Não. Lutar para ter comunhão com Deus, fazer a vontade dele. Mas aqui, essa aliança então que Deus havia feito com Noé, ela é estendida a todos nós. Por quê? Porque Deus disse que nunca mais iria destruir o mundo com água. Enquanto a terra durar, Deus disse, nunca mais. Mas só que a palavra de Deus mesmo nos diz que agora o mundo vai ser destruído com fogo e enxofre. Mas ainda nós temos a oportunidade de aceitar a Jesus em nossa vida e não perecermos eternamente neste lago de fogo e enxofre. Assim como a porta da arca estava aberta para todos aqueles que quisessem entrar e serem salvos do dilúvio, é a graça que Deus estava estendendo a todos. Hoje também a graça de Deus é estendida a nós. A salvação, ela está à nossa disposição. Depende de nós aceitarmos ou não o sacrifício de Jesus e viver uma vida em comunhão com Ele. Como nós usamos a expressão, a porta da graça está aberta. A graça de Deus está aí. É como a porta da arca estava aberta, assim também a salvação está estendida a todos. Vamos aceitar ou vamos rejeitar? Quando nós lemos aqui em Gênesis 9, versos 8 a 17, em Gênesis capítulo 8, nos versos 9 até o verso 17, a palavra de Deus, ela vem nos dizendo, então Deus disse a Noé e seus filhos, confirmo a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirmo a minha aliança com vocês, nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse, eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens, ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris, e eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé, este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Aqui Deus então colocou o sinal do seu concerto, da sua aliança que ele fez com Noé e com toda a humanidade.
todas as vezes quando nós virmos no céu o arco-íris, nós deveremos nos lembrar da promessa que Deus fez, que nunca mais este mundo vai ser destruído com água. Muitas pessoas dizem, não, mas o arco-íris é um fenômeno natural. Quando chove, aquelas gotículas de chuva iluminados pelos raios do sol produzem um arco-íris. Sim, é exatamente isso que faz, mas foi Deus quem colocou. É uma obra criada por Deus para que nós nos lembremos que o mundo nunca mais será destruído com água. E nós então vemos aqui que Deus, ele repete várias vezes a frase: estabeleço a minha aliança. Deus, ele afirma, reafirma, confirma o que ele falou. Deus não é homem para que minta. Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus justo. E assim como ele prometeu salvar todos os que entrassem na arca, não morreriam no dilúvio, assim também hoje, Deus promete que todos os que crerem na sua promessa de que este mundo nunca mais vai ser destruído com água e que todos aqueles que aceitarem a Jesus em suas vidas serão salvos, nós também estaremos entre aqueles que estarão no paraíso para todo sempre com o nosso Senhor. Nós vemos que Deus é um Deus de amor. Como nós temos dito, Deus não criou o ser humano para morrer, não era plano de Deus. Deus criou o homem, o ser humano, para viver eternamente. Como houve a entrada do pecado aqui neste mundo e a consequência do pecado é a morte, Deus então, lá no Jardim do Éden, faz a promessa, Gênesis 3,15, que ele enviaria o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás. E esta promessa se cumpriu quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ele feriu a cabeça da serpente. E breve, quando Jesus voltar, a serpente, diabo, Satanás será destruído eternamente depois do milênio no lago de fogo e enxofre. Infelizmente, a maioria da humanidade também estará lá, neste lago de fogo e enxofre, porque rejeitaram a graça que Deus está estendendo a cada um. Noé pregou 120 anos, falando que iria chover. A maioria da população não creu e eles pereceram. Assim hoje também estamos pregando que este mundo está caminhando para o final, que Jesus muito em breve irá voltar. E aqueles que não o aceitarem serão também destruídos como os antediluvianos. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus nos ajude a termos em mente a necessidade de nos mantermos em comunhão com Deus, confiando nas suas promessas, mesmo que às vezes as coisas parecem que não são como nós cremos, mas nós deveremos crer, porque é pela fé que nós seremos salvos. Nós não somos salvos por obras, por aquilo que fazemos, mas somos salvos pela fé, por crermos no poder de Deus para a salvação de cada um de nós. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para concluirmos o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.